Bora licenciar, esse programa é diferente. Bora licenciar na estrada. Eu e o Francisco Machado visitaram uma indústria que ainda não trabalha com licenciamento. E eu, particularmente, adoro esse tipo de projeto, que é a chance de a gente construir do zero um projeto de licenciamento. Logicamente que a gente trabalha com indústrias também que já possuem contratos de licenciamento, mas hoje vai ser um dia especial e a gente vai aproveitar essa viagem aqui para falar sobre licenciamento. E deixa eu me apresentar, eu sou Bruno Queires, fundador e CEO da Destra. Destra é uma empresa que trabalha com licenciamento de marcas. A gente atende diversos clubes aqui no Brasil e outras marcas também, como Mentos, Chupa Chups, Frutella, e clubes de fora do Brasil também, como Barcelona, Real Madrid, PSG, Manchester City, e algumas ligas, como NFL, Major League Soccer. Então já temos quase 12 anos de estrada e o canal Bora Licenciar é justamente para trazer histórias de licenciamento. Chico, quanto tempo de licenciamento aí já nas costas? Desde 2019, primeiro dia na Destra foi dia 7 de janeiro de 2019. Desde então, inserido no licenciamento e no mercado, como em geral, né? Aprendendo bastante. Não sabia o que era licenciamento até entrar na Destra. Depois de lá, agora passa no supermercado e fica olhando os produtos, vendo CNPJ, estudando um pouquinho sempre que possível para mexer com licenciamento, para entender coisas diferentes que a gente possa fazer também. Então vamos lá, o Chico, ele tem uma carreira interessante no licenciamento, porque para você que está chegando agora nesse universo, que já trabalha com isso, nós temos de um lado as empresas licenciadas, que são as indústrias, no caso, que vão produzir e comercializar os produtos, e no outro lado nós temos os detentores da propriedade intelectual, que são os licenciadores. Então o licenciador ele vai ceder a sua propriedade para que um terceiro, no caso as indústrias, possam produzir e comercializar os produtos em troca, geralmente, de pagamento de royalties. Aí vamos lá, o Chico, ele já trabalhou no lado das marcas licenciadoras, ou seja, ele era responsável por aprovar projetos de licenciamento junto a essas marcas. Ele era a pessoa que defendia as propostas que chegam na indústria para que a marca pudesse aprovar e gerar esse negócio de licenciamento. E depois disso, o Chico ele migrou para a área comercial. Então hoje o Chico, o trabalho dele é justamente esse que nós estamos fazendo aqui agora. É ir ao mercado, nas indústrias, procurar oportunidades de licenciamento para levar para as marcas. Sejam elas marcas, como eu falei, de futebol, marcas de entretenimento, marcas esportivas de forma geral, sejam elas no Brasil ou fora do Brasil. Sejam elas dentro do portfólio da Destra ou até fora do portfólio da Destra, que a gente também consegue fazer esse tipo de negócio. Então, como o Chico falou, poxa, quando ele vai no supermercado, hoje ele já olha, já tem alguns exemplos de produtos licenciados para tomar isso como ideia, para ver oportunidades de licenciamento. E hoje o Chico, então, ele trabalha na área comercial. E aí, Chico, eu vou te perguntar, e depois também eu quero complementar com o meu sentimento, né? Como é que tu se sente ao gerar um projeto de licenciamento? Desde da ideia, da concepção, da conversa com a indústria, depois da aprovação com a marca, como é que funciona isso para ti? Depois de bastante tempo no licenciamento, é um sentimento muito legal, é muito agradável porque a gente sente parte daquele produto. Por mais que às vezes a gente não botou a mão em nada efetivamente para fazer o produto, mas quando a gente vê um produto que a gente participou lá do início, desde a captação da indústria até a primeira conversa, explicar o que é licenciamento, porque diversas indústrias não têm noção do que é o licenciamento, a gente faz esse passo a passo lá do início, explicar certinho como é que funciona, cada detalhe, passo a passo, até formular uma proposta e enviar para a marca de interesse deles. Quando a gente vê lá na ponta o produto saindo, que daí meu filho vai no supermercado ou vai numa loja de material escolar, que ele vai ver o caderno e olha para mim e diz, pai, isso aqui foram vocês que fizeram? É muito gostoso, por mais que eu não tenha efetivamente posto a mão para fazer aquilo ali, a gente participou um pouquinho, tá inserido naquele meio e é muito gostoso pensar assim, às vezes a pessoa que está do meu lado está comprando o produto, ele não tem ideia que eu que falei com o Real Madrid, eu que falei com o Flamengo, com o Corinthians, com a indústria que faz o caderno, com a indústria que faz a mochila, e a gente está ali no meio daquilo tudo e a pessoa está comprando negócio, não tem nem ideia de como foi feito, por quem foi feito, e é muito bacana esse tipo de interação de coisas assim, né, que acontece. Eu compartilho do sentimento do Chico, porque no final de tudo a gente acaba trabalhando muito nos bastidores, né? A gente está lá fazendo a pesquisa, a gente está fazendo as reuniões, a gente está prospectando as indústrias, a gente está fazendo reuniões com as marcas para entender o que as marcas querem de negócio, quais categorias estão liberadas, enfim. Então é muito bastidores, é contrato, é aprovação, é negócio, é parte financeira, mas no final de tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente faz é para que o produto chegue na gôndola
para atender ao fã daquela marca. E aí, para mim, é o ápice do licenciamento, é o ato onde o fã consegue encontrar o produto na gôndola e comprar esse produto. Então eu já vi, né, alguns exemplos, igual o Chico falou aqui, de algumas marcas, mas, por exemplo, caderno que a gente fechou o contrato com o Barcelona, com o Real Madrid, na Calunga, e tu entra na Calunga e vê as pessoas comprando, botando na cestinha um produto. Mais recentemente eu tive o prazer de participar de todo um projeto de licenciamento entre a Seleção Brasileira /CBF e Cacau Show, que nessa Páscoa agora de 2026 os produtos da Páscoa relacionados à Seleção Brasileira foram lançados já na Cacau Show. Então tu vê esse produto, que é um ovo de Páscoa, mais uma bolinha da Seleção Brasileira, para mim é extremamente prazeroso, é como se fosse o meu troféu. E eu até brinco quando estava conversando com o pessoal da CBF, que logicamente a gente no futebol não chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, sequer jogou profissionalmente, mas participar de um projeto como esse é como se a gente estivesse fazendo parte de uma convocação para a Copa do Mundo, principalmente que esse ano é ano de Copa, né? Então, para mim é muito prazeroso trabalhar esse bastidor para fazer com que o produto chegue na ponta, né? E agora a ideia é a gente tentar traduzir um pouco de como que funciona esses bastidores, né? Quais são os passos para que uma indústria que deseja realizar um negócio em licenciamento de marcas, o que ela precisa fazer, né? A ideia aqui é mostrar como o licenciamento é muitas vezes mais acessível até do que as pessoas imaginam. Ou será que é impossível ter uma marca tão poderosa dentro do meu portfólio? Qual o mínimo de estrutura que você precisa para ter o licenciamento? E é isso que nós vamos falar na sequência, depois que a gente passar do pedágio. Já passamos do pedágio, graças a Deus o Chico estava com o cartão, porque eu não trouxe, ele pagou aqui para nós, e eu nem peguei o recibo para depois pegar o reembolso, mas vamos lá. A gente estava falando como que uma indústria pode fazer um projeto de licenciamento, né? Então assim, quais são os passos, né? Imagina assim, você quer fazer um negócio com alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é se apresentar. Não estou nem falando ainda do negócio de licenciamento em si, não estou falando apresentar já o projeto, nada. Estou falando de apresentar a sua empresa. Quem eu sou, qual é o meu porte, onde que eu estou localizado, se eu tenho fábrica própria, se eu faço importação, como que funciona meu canal de venda, se eu tenho representante externo, se eu utilizo distribuidoras. É muito importante esse contexto inicial para que a marca consiga fazer uma avaliação da sua empresa. Logicamente, quando a gente for partir para a parte de negócio efetivamente, a empresa, a marca, ela vai fazer um raio-x da sua empresa, ela vai passar numa avaliação, num birô de crédito, por exemplo, né, que tem vários aí, desde Serasa até outros. E aí, a partir desse primeiro contato, dessa apresentação, aí sim nós vamos começar a falar de licenciamento em si. O que ou qual o produto que você deseja licenciar com a marca? Então vamos dar um exemplo aqui hipotético. Vamos supor que eu tenho uma indústria de boné. Eu apresento a minha indústria, eu apresento como é que eu faço a fabricação, quais os canais de venda eu estou estabelecido, qual o público-alvo do meu produto, enfim, eu vou lá e dou uma contextualização e vou falar para a marca, né, a marca X, que eu quero fazer o licenciamento. O que eu preciso levar para que essa marca faça uma avaliação? Primeiro, a marca vai me dizer se essa categoria é liberada ou não. Existem algumas categorias que não são liberadas pela marca. Por exemplo, ela pode dizer assim, vamos supor que seja uma marca esportiva, tá? Eu desejo fazer o boné. E a marca pode dizer assim, essa categoria está proibida porque ela é exclusiva do meu fornecedor de material esportivo. No caso da NFL também tem o deal global. Né? Isso. Por exemplo, a NFL tem um deal global com a New Era e aqui no Brasil nós não podemos fazer outro contrato de licenciamento, tem uma categoria proibida, bem lembrado. E aí, beleza, vamos supor que essa categoria seja permitida. O que nós, como indústria, vamos ter que fazer? Uma projeção financeira daquilo que será vendido de produtos. Bruno, como que eu, uma indústria, vou saber quantos bonés da marca Y eu vou vender? Essa não é uma resposta fácil. E nem a marca vai ter essa resposta para você.
Talvez a marca já possa ter tido alguma experiência com uma empresa de boné no passado e ela tem uma noção dos números que são comercializados. Mas não é a marca que vai te fornecer essa informação. Porque o que a marca espera do outro lado é que você já tenha a expertise suficiente para saber ou imaginar quanto você vai conseguir vender de boné. Afinal, o licenciamento serve justamente para juntar a competência dos dois lados. Ou seja, quem é o especialista em produzir e comercializar boné é você e não a marca. Por isso que ela te dá uma licença para que você possa fazer isso. E geralmente o que a gente faz? Projeções conservadoras e projeções normais e projeções otimistas, para que a gente tenha cenários. Se tudo ocorrer bem, eu imagino que vou vender isso aqui. Se tudo ocorrer de maneira ótima, de repente, falando de novo do mercado esportivo, o clube seja campeão estadual, seja campeão nacional, a gente faz uma projeção otimista para atender aquele cenário. E talvez o clube também possa passar por um período ruim, não ganha nenhum título, ou até mesmo seja rebaixado, e isso pode fazer com que as vendas sejam num cenário pessimista. Essa projeção financeira, juntamente com os canais onde vão estar distribuídos esses produtos e o preço sugerido lá na ponta, ou seja, o meu boné ele deve ser vendido na ponta, ou seja, lá no varejo, por eventualmente R$250, porque o markup que geralmente as lojas que compram de mim trabalham é de 2,0 e eu vendo meu produto a R$125. E aí o que é feito? É feita uma projeção anual. Vamos supor que eu imagino que vou vender R$500 mil, vou vender R$250 mil, vou vender R$100 mil de bonés por ano e eu vou fazer uma projeção para 2 anos. Então, vou pegar um exemplo aqui para a gente fazer conta de padaria, conta de guardanapo. Imagina que eu vou lá e tenho uma projeção de R$100 mil de venda no primeiro ano e R$200 mil de venda no segundo ano. Ou seja, nós temos uma projeção total de R$300 mil. Geralmente, os royalties para esse tipo de categoria é de 10%. Então, de novo, para fazer uma conta de guardanapo aqui, eu estou fazendo uma projeção que eu vou gerar R$30 mil em royalties para a marca. Ou seja, eu vendo 300 mil, mas eu pago de royalties para a marca 30 mil. O que a marca, por sua vez, vai avaliar? O teu produto encaixa com o meu público? As lojas que tu vende vão fazer sentido para onde eu como marca gostaria de estar? A questão financeira vai ser relevante para mim, para que eu possa te dar essa licença? Então esses são os principais pilares que a marca vai avaliar para verificar se a gente vai avançar com essa proposta de licenciamento ou não. Quais os canais de venda, o preço lá na ponta faz sentido e se o que tu vai deixar de royalties para mim ao final do contrato vai fazer sentido ou não. Vamos supor que esses 3 pontos eles façam sentido, a marca deu ok para ir para a negociação. A partir daí é o que acontece, que a gente geralmente fala garantia mínima. O que é garantia mínima? Em cima dessa projeção, a gente fez uma projeção de R$30 mil, certo? A marca vai dizer, olha, tu está falando para mim que tu vai me gerar R$30 mil. Disso aí, eu quero X garantido. Independente se tu vender um boné ou não, tu já vai ter um comprometimento financeiro para que eu possa te dar licença. Ou seja, eu te dou minha licença, mas eu não vou te dar de graça. Tu já vai ter um comprometimento que tu vai pagar o meu mínimo garantido exigido. Vamos supor que ele peça para ti 50%. Ou seja, R$15 mil tu és obrigado a me pagar, independente se tu vai vender ou não, porque eu não vou assinar um contrato contigo sem nenhuma garantia financeira. Essa garantia financeira, como a gente chama, é garantia mínima e ele vai estar obrigado a pagar esses R$15 mil, que pode às vezes até ser parcelado em 3 vezes aqui de novo para a gente fazer um exemplo. Esse é um cálculo que geralmente ele está presente em praticamente todos os contratos de licenciamento, juntamente com o percentual de royalties. A forma de remuneração que a indústria tem junto à marca, a gente chama de royalties. A garantia mínima nada mais é do que uma antecipação desses royalties projetados. Então vamos imaginar que essa questão financeira foi superada, a marca gostou do produto, gostou do canal de venda, gostou da proposta, gostou da projeção e aceitou essa garantia mínima, aí sim a gente vai para a parte de contrato. O contrato ele vai descrever tudo aquilo que a gente negociou e a gente vai colocar nas cláusulas tudo aquilo que comercialmente está previsto na nossa negociação, seja o percentual de royalties, seja o território que vai ser vendido, quais os produtos estão que ele vai poder vender, por quanto tempo, enfim, todas essas questões de negociação vão voltar no contrato e aí a gente vai partir para a assinatura do contrato. Quando a gente faz essa assinatura do contrato, a gente inicia o processo de aprovação dos produtos, ou seja, ele vai receber da marca o manual
manual de identidade, ou style guide, guia de estilo, enfim, para ele saber como que ele pode fazer o boné, quais elementos da marca ele pode utilizar, a logo do clube ou a logo da marca, enfim. Ele vai preparar esse boné, vai criar um mock-up e a marca vai receber isso e vai dizer, esse produto está aprovado ou não. E muitas vezes a marca ainda vai pedir o produto final, a amostra física, para dizer, ó, está aprovado e você pode vender o produto. A partir do momento que esse produto está aprovado, é quando a indústria vai ao mercado oferecer e vender esses produtos nas lojas. Então vamos supor, essa indústria de boné, ela vai lá, vai bater na Centauro, vai dizer, Centauro, quer comprar esse boné do clube? E a Centauro vai dizer, quero comprar. A Centauro faz o pedido, ele vai vender para a Centauro, e aí é aquilo que eu e o Chico a gente estava falando, que é onde a mágica acontece, é quando a gente chega lá na Centauro, por exemplo, e vê o produto licenciado sendo comprado pelo fã, que para nós é a parte mais legal do projeto como um todo. Mas veja quantas coisas a gente fez ao longo do caminho, tá? Então agora a indústria está vendendo esse produto para a Centauro. Espero, né, o sucesso do licenciamento está na recorrência, ou seja, que a Centauro continue comprando ao longo dos meses. Ela está vendendo para a Centauro e aí ela vai fazendo os reportes de royalties, que é reportar as vendas realizadas. Com essas vendas realizadas, a gente consegue apurar quanto de royalties a gente tem para repassar para a marca, caso já tenha atingido a garantia mínima. Então vamos supor que no primeiro mês vendeu 10 mil reais. 10 mil reais, a gente tinha falado que os royalties são 10%, quer dizer que ela gerou R$1.000 de royalties. Como ela tem uma garantia mínima lá de 15 mil que ela já antecipou e ela gerou só R$1.000 de royalties no primeiro mês, ela ainda tem 14 mil reais de saldo e ela só vai pagar os royalties excedentes quando ela superar essa garantia mínima. Então eu dei uma mini aula aqui para falar de como funciona desde a apresentação da indústria até a parte de negociação, contrato, aprovação de produto, fazer o produto chegar na gôndola e de que forma que essa indústria faz o reporte dessas vendas para que a marca saiba quanto que ela está vendendo e quanto de royalties ela precisa pagar. Chico, fiz o caminho certo? É isso que acontece no teu dia a dia? É isso aí mesmo, né? Tem outros detalhes que a gente vai conversando empresa a empresa, mas a grosso modo é justamente isso. Esse é o passo a passo do licenciamento, são as partes importantes do licenciamento que a gente explica para todas as indústrias, né? Quando não conhece nada, a gente tem que fazer todo esse caminho, esse bate-papo, explicar bem, para que todos tenham ciência do que estão fazendo, saber onde é que estão pisando, né? Porque às vezes as pessoas se empolgam também com os projetos, porque tem muito disso aí, todo mundo acredita muito no produto que faz, no seu dia a dia, né? São empresas às vezes que as pessoas tiraram do zero, literalmente, e estão buscando sucesso e cada vez comercializar mais produtos, assim vai, mas às vezes a empolgação pode travar um pouquinho do projeto, então a gente tem que explicar tudo ponto a ponto, como é que funciona, para que eles possam ficar tranquilos quanto a isso. Boa, Chico, eu acho que isso é bastante importante. Uma coisa que a gente preza, e falando um pouco do nosso dia a dia, é alinhamento de expectativa. O que a gente consegue de um projeto de licenciamento, de um lado e de outro, porque não é simplesmente colocar números numa planilha. A gente precisa ser muito razoável, até porque a gente, quando trabalha em projetos de licenciamento, trabalhando e trazendo indústrias para esse mercado, a gente quer que essas indústrias elas permaneçam por muito tempo fazendo negócio de licenciamento. Então a ideia é que elas tenham o melhor negócio possível para que a gente possa perpetuar esse projeto com essa indústria para que ela continue no mercado. Então uma indústria que entra no mercado de licenciamento se decepciona, é uma indústria que muitas vezes não vai mais trabalhar com licenciamento, muitas vezes ela vai até falar para outras indústrias que é um mercado que não vale a pena. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande sempre em buscar o melhor negócio possível para a indústria e também para a marca, para que a gente possa, em conjunto, fazer grandes projetos de licenciamento em que todo mundo saia satisfeito. Eu costumo dizer assim, o licenciamento é o famoso ganha-ganha, ou seja, a indústria ganha porque está vendendo mais, a marca ganha porque está atingindo mais clientes lá na ponta, fora do seu core business, ou seja, ele está lá numa prateleira de uma loja, ele está lá numa farmácia, o produto está no supermercado, o fã está tendo contato com esse produto e, logicamente, ainda vai ganhar mais dinheiro com o royalty. Então, assim, eu particularmente acredito muito no licenciamento como uma ferramenta de extensão de marca. Eu acho que dinheiro é consequência, falando pelo lado da marca, né? Eu gosto de basear os projetos para as marcas a partir do modelo e do conceito de extensão de marca. Quando, por outro lado, quando a gente fala da indústria, a indústria quer vender mais. Então ela usa o licenciamento como uma plataforma de venda. Ela quer fazer mais, vender mais produtos, ela quer gerar mais retorno financeiro. E para as indústrias, eu acho que assim, o licenciamento ele funciona muito bem. Os principais cases, inclusive, que eu tenho dentro desse meu período, dessa minha experiência trabalhando com licenciamento, são aqueles cases onde a indústria ela consegue ampliar a quantidade de canais de venda, ou seja, vamos imaginar que ela vendia para 100 lojas.
com o licenciamento, ela conseguiu abrir aquele canal que ela tentava vender o produto dela e não conseguia. Então agora ela vende para 120 canais. Poxa, ela abriu 20% mais. E outra coisa é aumentar o ticket médio dentro daqueles canais que ela já possuía. Então vamos supor que ela tinha uma média lá de R$1.000 de venda para cada uma daquelas 100 lojas. Agora, com esses produtos licenciados novos, vamos imaginar que ela conseguiu ampliar mais 25%, ou seja, ela está vendendo 1.250 para cada loja, porque agora ela conseguiu inserir os produtos licenciados juntos. Com isso, ela ampliou aí sua receita, né, de 100 lojas, vezes 1.000 era 100 mil, agora é 125 mil. Só que ela ampliou ainda para mais 20 lojas. Aumentou o ticket médio dentro das lojas que ela já tinha e aumentou mais 20 vezes esse 1.250, que agora não vou conseguir fazer a conta de cabeça e depois fazer para mim, pessoal da produção, do marketing. Mas só para você ter uma conta de novo de guardanapo para entender quanto o licenciamento é importante. E assim, a maioria dos grandes depoimentos que eu tenho, eles falam sobre isso. Poxa, Bruno, eu consegui entrar na Van, eu consegui entrar na Centauro que eu não conseguia, eu consegui entrar naquela rede de loja que antes não me atendia, porque agora eu tenho um diferencial competitivo que é o produto licenciado. Eu gosto muito do licenciamento nesse prisma, olhando pela indústria, que é a possibilidade de entrar em novos mercados, abastecer novas lojas e, logicamente, vender mais. E é isso que nós estamos indo fazer hoje. Nós estamos indo numa indústria que, como a gente falou, ainda não trabalha com licenciamento e nós fizemos questão, por nós estarmos localizados em Florianópolis, essa indústria está em Brusque, que fica cerca de 1h45 de Floripa, a gente fez questão de ir lá, conhecer os donos, falar sobre o projeto de licenciamento. Lógico, hoje a tecnologia ajuda muito, a gente faz reunião direto, online, né? Não tem problema nenhum, mas a gente fez questão porque o segmento que a gente está indo é um segmento em que nós acreditamos que tem um potencial muito grande para o licenciamento. Fala aí, Chico. E aproveitando aqui, um dos grandes papéis da Destra nesse meio do licenciamento é justamente isso, analisar a indústria e às vezes frear um pouquinho a empolgação dela e falar assim, ó, você não está preparado para isso nesse momento, vamos começar por aqui, às vezes por regiões do país, região que ela está instalada, a região que ela mais vende, às vezes de uma empresa que ela vende muito no Nordeste, não adianta ela, às vezes tem um sentimento de torcida, como a gente trabalha muito com futebol, ele quer fazer o clube do coração que está localizado no sul do Brasil. Então assim, ó, não adianta eu fazer o sul do Brasil, que é o teu time do coração, a gente vai fazer o Nordeste, que é onde tu está instalado, onde tem mais volume de venda. Então a gente trabalha muito nisso aí. A ideia da Destra é sempre manter, por mais que às vezes os contratos nem são nossos, a gente auxilia para que ele tenha a maior saúde dentro desse meio, desse mecanismo, desse ecossistema do licenciamento, porque o que o Bruno tinha falado antes, a ideia é que esses licenciamentos se perdurem muito, que a indústria fale assim, ó, pô, tive sucesso, tô gostando, quero continuar, quero ampliar a minha linha. Às vezes a gente fala sobre negócios que não são nossos para auxiliar a empresa, falando do nosso negócio ao mesmo tempo e entendendo muito disso aí. Fala assim, ó, nesse momento eu acho que você não está preparado para isso, o caminho que você tem que tomar é esse e a gente vai dar nossa opinião pela nossa expertise de mercado. A Destra hoje tem 12 anos de estrada, o Bruno tem mais de 15 anos de licenciamento, eu já tô há 7 anos aí na caminhada também, então a gente já conhece um pouquinho de tudo, não conhecemos tudo ainda, tem muita coisa para a gente desbravar ainda no licenciamento, mas é muito disso, que acho que é o grande diferencial da Destra no mercado hoje é esse, a gente auxiliar em todos os momentos. Até por isso que quando a gente criou o Bora Licenciar, a ideia é como que a gente consegue ajudar a capacitar mais o mercado de licenciamento, a trazer mais pessoas para esse universo, mais indústrias para gerar negócio, mas principalmente o grande foco é nas pessoas, porque um mercado que tem mais cases, mais expertise, mais profissionais trabalhando, é um mercado que vai se aquecendo por si só, que as pessoas vão buscar através ou por meio do licenciamento de marcas, criar os projetos, fazer com que as coisas aconteçam. Então esse é o espírito de a gente ter criado esse canal aqui para falar sobre licenciamento, todo esse ecossistema no entorno do Bora Licenciar, até para a gente ter essa flexibilidade para não precisar só falar dos cases que nós temos na Destra, muito pelo contrário, né? Existem vários cases de empresas inclusive concorrentes a nós, que eu acho muito legal, que eu sempre tento trazer, e a ideia, como o Chico falou, é ser o mais consultivo possível e tentar sempre mostrar para quem está do outro lado se eu tivesse sentado na tua cadeira com a experiência que eu tenho, o caminho que eu seguiria é esse. E aí até retornando, que a gente estava falando, poxa, pegamos o carro para vir aqui até Brusque, porque a gente acredita muito no potencial dessa categoria e com a experiência que a gente tem em licenciamento, com a expertise que eles têm, do produto que eles têm, dos canais de venda que eles têm, dos modelos de negócio que eles já estão inseridos, a gente acredita que essa união, esse casamento, pode fazer com que o projeto de licenciamento que a gente deseja realizar com eles, ele se desenvolva, ele cresça e se perpetue não só para as marcas que a gente está começando agora, mas para outras marcas, inclusive marcas às vezes são representadas pelos concorrentes, mas para nós o mais importante é que a indústria, que a empresa nesse momento consiga desempenhar um bom
um bom negócio para que ela enxergue valor no licenciamento. Eu acho que esse é um grande papel aqui do Bora Licenciar, é trazer cases, informação de como funciona o licenciamento, quais são os melhores cases, como que a gente faz isso no nosso dia a dia, para que você que está aí do outro lado aprenda e entenda o quão legal é o licenciamento de marcas e o quanto isso pode ser aplicado para diversos tipos de projetos. As possibilidades são muito grandes. Eu já vi muito tipo de projeto licenciado, eu já vi projeto licenciado de pepino em conserva, isso mesmo, nós temos pepino em conserva licenciado. Eu já vi projeto de licenciamento, tem aquela fita que vai da rosca, né, para fazer as instalações hidráulicas ali, tinha licenciamento para clubes de futebol. Então, dos produtos mais inusitados aos mais conhecidos, como confecção, que é um carro-chefe, uma das categorias que mais vende produtos licenciados no mundo, esse universo de licenciamento é muito rico e eu particularmente gosto mais. E, como ele falou, a gente não conhece tudo, mas conhece um pouquinho aí de cada coisa e muitas vezes a gente consegue sentar na cadeira da indústria para dizer, ó, o caminho é esse. A gente consegue sentar na cadeira da marca e dizer, olha, funciona dessa forma, né? Assim que o mercado, por exemplo, quando a gente atende marcas internacionais, que a gente tem que também falar como que funciona o mercado brasileiro. Então tem uma marca, eu tenho negócios, por exemplo, nós, né, temos negócios com marcas da Espanha, marcas da Inglaterra, marcas dos Estados Unidos, que são mercados completamente diferentes do Brasil. Então o nosso papel é muitas vezes mostrar como que funciona o mercado aqui, como é que funciona o mercado de venda direto ao varejo, que é o DTR, o Direct to Retail, como que funciona as lojas localizadas na rua, lojas localizadas em shopping, como que é o mercado no Brasil, né? Então, nosso papel, muitas vezes, é um papel de compartilhamento de conhecimento. Isso acontece no nosso dia a dia e a gente sempre pensa, poxa, como é que a gente traduz isso tudo uma forma de ajudar mais pessoas e por isso que tem um Bora Licenciar. Então, assim, o motivo da nossa viagem hoje é de prospecção, é de trazer uma nova indústria, é de fazer com que ela entre no mercado de licenciamento, é buscar os melhores projetos de licenciamento para ela, buscar as melhores marcas que tenham mais sinergia para aquilo que ela deseja, fazer com que esse produto consiga chegar no ponto de venda e, principalmente, que eu acredito que seja o grande sucesso do licenciamento, é a recompra, né? Ou seja, o ponto de venda está recomprando esse produto porque o fã está comprando. Ou seja, se o fã está comprando, quer dizer que todo o processo de pesquisa, estudo, negociação foi feito de uma forma adequada para que o produto chegasse lá na ponta com preço adequado, no canal de venda adequado, que consiga se comunicar para que o fã saiba onde pode comprar. Então esses são os detalhes que fazem um projeto de licenciamento ter sucesso e eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso Bora Licenciar na Estrada, a primeira vez que a gente está gravando nesse formato e assim que tivermos outras viagens vamos começar e vamos continuar gravando esse conteúdo que acredito que vai ajudar quem está do outro lado aí. Chico, deixa tua mensagem final aí para quem já está no licenciamento ou quem quer entrar no licenciamento. Fala aí um pouquinho. Eu acho que eu vou deixar como mensagem assim, que não importa o tamanho da sua empresa, é possível licenciar. Já escutei muito assim em reuniões, fala assim, mas eu acho que eu sou pequeno para isso. Não existe tamanho, existe a gente fazer um estudo realmente do que você faz, do que você quer com o licenciamento, qual marca que te salta aos olhos, né, que te faz pensar em coisas diferentes para o seu produto. Então, não existe um tamanho de empresa específico que vai conseguir licenciar ou não. Então pode vir falar com a Desk, nós estamos aqui para auxiliar vocês em todos os momentos. A gente está literalmente desde lá do primeiro bate-papo até a finalização do contrato para uma futura renovação, passo a passo para vocês entender qual o melhor caminho e qual o melhor momento para você licenciar e qual caminho deve seguir. Chico, obrigado pelas considerações finais. Eu vou fazer as últimas aqui também. O Bora Licenciar é um braço de educação da Destra. Nós estamos cada vez mais investindo nisso aqui para compartilhar conteúdo, para fazer com que mais pessoas conheçam sobre licenciamento. Erramos a entrada e aí, erramos a entrada e o Bora Licenciar é justamente bom por isso aí, para que você não erre o caminho do licenciamento também. Você não erre o caminho do licenciamento também. E aprenda a escutar. Eu não escutei o Chico e agora eu vou ter que fazer um outro contorno aqui. Então, Bora Licenciar, a ideia é justamente essa, para que você não tome as decisões erradas. O Bora Licenciar, como eu estava falando, nós temos cursos, nós temos mentoria, nós temos algumas ferramentas novas que nós estamos lançando, que é diagnóstico para marcas que desejam entrar no mercado de licenciamento, para ver se a marca já está pronta para entrar, o que ela precisa fazer, se já tem a marca registrada no INPI, se ela já tem o guia de estilo, o manual de identidade dela. Além disso, nós temos um outro serviço que é de criar um Attack Plan. O que significa o Attack Plan? Para uma marca, como que ela vai ao mercado, que categorias ela deve buscar,
onde ela encontra essas categorias, quem são as indústrias que trabalham nessa categoria. E além disso, a gente tem ainda outros produtos que nós estamos desenvolvendo, como fazer a gestão do seu licenciamento, enfim, tudo que você precisa sobre licenciamento de marcas, ou a própria Destra consegue atender de forma direta, fazendo as intermediações de negócio ou a gestão dos contratos através do Destra Performa, mas nós temos também esse braço de educação, que é o Bora Licenciar, para falar justamente de forma ou generalizada, para que você possa conhecer um pouco mais sobre o mercado de licenciamento, igual a gente fez aqui nesse vídeo, mas também de forma customizada. Eu quero uma consultoria somente para minha empresa, o que eu faço, como que eu me posiciono, utilizo o Bora Licenciar. Espero que você tenha gostado aí do nosso conteúdo, segue a gente aí nas redes sociais, no YouTube, e fique atento que cada vez mais a gente vai trazer conteúdo sobre licenciamento de marcas para você. Um abraço, bora licenciar! Tchau.